verdade, Apocalipse, capítulo 13 se completa no dia 2 de junho de 2020. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele foi perante a imagem do Papa João Paulo II e ele reverenciou a imagem do Papa João Paulo II. Quando sai dali, vai até a Casa Branca e ele assina o decreto dominical, o decreto da imagem da besta, para que todos os países do mundo possam promover. Então, aquele decreto dominical que Donald Trump assinou no dia 2 na Casa Branca é o decreto internacional que todos os países do mundo, na verdade, devem promover. E assim ele liberou 50 milhões de dólares para que os países do mundo inteiro promovessem aquele mesmo decreto. Por isso assim saiu o decreto dominical. E saiu em nome da liberdade religiosa. Em nome da liberdade religiosa saiu este decreto. A lei para todos os habitantes da terra receber o sinal da besta. O que Apocalipse 14, o seu versículo 9, diz: se alguém adora a besta e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem misturar de misericórdia. A ira de Deus é as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Como nós recebemos o sinal da besta na testa ou na mão direita? Recebemos o sinal da besta na testa e nós aceitamos, compreendemos que o domingo é o dia do Senhor. Assim você estarás a receber o sinal da besta na testa. E como receber na mão direita? Receber o sinal da besta na mão direita é você transgredir o santo sábado, trabalhando no sábado. E assim você estarás recebendo o sinal da besta na mão direita. E todos que receberem o sinal da besta receberão a ira de Deus, que são as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. E assim estamos na hora final. O decreto dominical, que é uma lei para todos os habitantes da terra receber o sinal da besta, saiu em nome da liberdade religiosa. Por isso, está sendo promovida a liberdade religiosa. O mundo inteiro está promovendo a liberdade religiosa. As igrejas, as religiões estão promovendo a liberdade religiosa. Por isso, o Fredom 25 da Igreja Adventista do Sétimo Dia é o mesmo projeto dos Estados Unidos, o projeto 2025. E assim, na verdade, este projeto, este Fredom 25 da Igreja Adventista é, na verdade, a Agenda 2025. Significa que até 2025 todos os templos adventistas estarão guardando o domingo. Prezados irmãos, se você guardar o domingo nestes últimos dias, fica sabendo que você estará recebendo o sinal da besta na testa. Apocalipse 18, ali tem uma mensagem muito urgente que nos afirma que caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio, Covid e toda espécie de ave imunda e detestável. E o que isto significa? A queda das igrejas. Está a representar Babilônia, são igrejas caídas por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Isso é que está representando Babilônia. Mas, na verdade, através do Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as religiões caíram. Todas as religiões promovendo a liberdade religiosa. E a liberdade religiosa é o decreto dominical, é o sinal, é o decreto para todos receberem o sinal da besta. Então, por isso, está sendo promovida esta falsa liberdade religiosa. As igrejas promovendo a liberdade religiosa. O Papa promove a liberdade religiosa. O mundo promove. Na verdade, todas as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes promovem a liberdade religiosa. Esta liberdade religiosa, ela tirou a verdadeira liberdade religiosa e colocou a falsa liberdade religiosa. Por isso, os 3 espíritos imundos unidos. São os 3 espíritos imundos semelhantes de Arã. E assim, as igrejas, a partir do dia 2 de junho de 2020, as igrejas tornou agora moradas de demônios.
tornou Covid toda espécie de ave imunda e detestável. Mas o Apocalipse 18, versículo 4 diz: sai dela, povo meu, para escaparmos das 7 últimas pragas. Nós devemos atender o chamado de Deus, é o aviso divino. Sai dela, povo meu, para não participar dos teus pecados, para não receber as 7 últimas pragas. Nós estamos a ver conforme o mundo está. Na verdade, a lei de Deus está completamente violada, transgredida pelos habitantes da terra. E isto vai trazer a ira de Deus. Por isso começou o juízo de Deus na face da terra. Com a grande pandemia, foi assinalado juízos na terra. E esses juízos, que são os castigos de Deus para os habitantes da terra, mas ainda um castigo com misericórdia. Quando terminar esses juízos, começa a ser derramadas pragas e, na verdade, a graça termina e, na verdade, as 7 pragas serão derramadas aos habitantes da terra, a todos os adoradores da besta. Então não seja enganado, pois o sinal da besta não é o microchip, não é o código de barra, mas o sinal da besta é a guarda obrigatória do domingo. Apocalipse 13, versículo 15, 16, 17. Ali está a palavra de Deus. Por isso, em que lado você estarás? Ao lado da besta ou ao lado de Cristo? Ao lado de Deus ou ao lado de Satanás? Então, o tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos, e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda a alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e fétidos calabouços. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do 7º dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. O Grande Conflito, páginas 623 e 626 e Eventos Finais, página 136.